A caneta era pesada demais para o que ela ia fazer com ela. Isabela Vasconcelos percebeu isso quando o escrivão empurrou o bloco de papel pela mesa envernizada e disse, com aquela voz de cartório que não tem emoção nenhuma: "A senhora assina aqui, aqui, e rubrica nessa última página. 3 pontos marcados com um X a lápis. Simples assim. 3 anos de casamento, um apartamento em Higienópolis, uma empresa que ela ajudou a construir do zero, tudo cabia em 3 X a lápis numa folha A4. Ela assinou, devagar, com a letra que a mãe dela sempre chamou de letra de médico envergonhado torta, mas legível quando você prestava atenção. Assinou no primeiro X, assinou no segundo, rubricou na última página, depois empurrou o bloco de volta para o escrivão e ficou com as mãos sobre a mesa, quieta. O segundo bloco de papel ainda estava do lado esquerdo dela. O escrivão olhou para ele, olhou para ela e abriu a boca. "E esse aqui, esse eu levo", Isabela disse. Não explicou. Dobrou as 2 folhas ao meio com cuidado, como quem dobra um recibo de supermercado, e enfiou dentro da bolsa. "Pode continuar o processo com o que já tem." O escrivão piscou. Ele claramente ia perguntar alguma coisa, mas então olhou para o rosto dela e desistiu. Tem uma expressão que certas mulheres aprendem a usar. Não é raiva, não é tristeza, é só um olhar que diz não vale a pena tentar. Isabela tinha aperfeiçoado essa expressão nos últimos 90 dias. Ela levantou, pegou a bolsa e foi embora. Lá embaixo, no saguão do edifício, Rodrigo estava esperando. Isabela ouviu antes que ele a visse. Ela sempre fazia isso. Uma questão de hábito que começou no primeiro ano de casamento, quando percebeu que ler a expressão do marido antes do encontro era mais útil do que qualquer conversa. Rodrigo estava de terno cinza, o que significava reunião importante depois. Estava mexendo no celular com o polegar, o que significava nervoso. E estava de pé, em vez de sentado nos bancos do saguão, o que significava que não tinha certeza de quanto tempo aquilo ia demorar. Ao lado dele, um passo atrás, sempre um passo atrás, como se tivesse ensaiado, estava Camila. Isabela conhecia o nome dela fazia 2 meses, 46 dias, para ser exata. Soube pelo mesmo jeito que descobria a maioria das coisas. Não por intuição feminina, não por perfume na camisa, mas por um número que não fechava num relatório financeiro. Uma transferência de R$ 43 mil marcada como consultoria externa, sem nota fiscal anexa, sem contrato no sistema. Isabela passara 3 horas vasculhando arquivos antes de achar o nome da empresa beneficiária, Camila Ferraz M.E. Uma empresa de uma pessoa só, aberta 6 semanas depois do casamento deles. Ela desceu as escadas, não o elevador. Quando chegou ao nível do saguão, Rodrigo já tinha levantado os olhos do celular. "Tá feito?" ele perguntou. Sem oi, sem olá. Direto ao ponto também era um hábito dele que ela tinha decorado. "Tá feito", ela disse. Camila olhou para ela. Era a parte que Isabela não esperava. O olhar da outra mulher não tinha o que ela imaginava que teria. Não tinha triunfo. Não tinha culpa tampada por indiferença. Tinha alguma coisa que Isabela não conseguia nomear naquele momento, um aperto nos cantos dos olhos, como quem está prestes a falar alguma coisa, mas sabe que não pode. "Os papéis todos?" Rodrigo insistiu. "Os que eu precisava assinar", Isabela respondeu. Ele esperou. Ela não completou. Ele abriu a boca, fechou, e então fez o que sempre fazia quando não sabia como continuar uma conversa com ela. Passou a mão no cabelo e olhou para o lado. "Tô com reunião às 3. A gente pode resolver o resto depois." "Claro", ela disse. "Boa reunião." E foi embora de novo. Dessa vez ele não chamou. O apartamento já estava quase vazio quando ela chegou. Não porque Rodrigo tivesse levado tudo, ele tinha levado o que era dele. Justo, mas porque Isabela passara os últimos 3 meses devolvendo, doando, ou simplesmente não repondo as coisas. Era mais fácil assim. Cada coisa que sumia era um peso a menos para carregar para onde quer que ela fosse depois. Ela foi direto à mesa da sala, uma mesa de jantar grande demais para uma pessoa só, que sobrevivera à partilha só porque ninguém queria carregar madeira maciça 6 andares abaixo. Abriu a bolsa, tirou as 2 folhas dobradas. Abriu a primeira, a certidão de divórcio. Assinada, reconhecida, 3x a lápis. Ela pôs de lado. Abriu a segunda. O documento de cessão de cotas. 2 páginas densas de jurisprudência, com o campo de assinatura no rodapé em branco. Ela olhou para esse campo por uns 10 segundos. Depois dobrou o papel de novo e foi guardar,
num envelope pardo que estava esperando em cima da escrivaninha, já selado, já endereçado para o escritório do seu advogado, Dr. Saulo Figueiredo, na Faria Lima. Pegou o celular. Abriu a última mensagem recebida, de um número sem nome salvo. Você sabe o que fazer. Confie no que você já sabe. Ela tinha recebido essa mensagem às 11h30 da noite anterior. Ficara deitada na cama com o teto branco acima dela e relido a frase umas 6 vezes antes de entender que não era uma instrução, era uma confirmação. Alguém sabia o que ela já havia decidido e estava dizendo, pode ir. Ela não tinha respondido. Agora também não respondeu. Só guardou o celular no bolso e foi fazer café. 3 anos atrás, quando Rodrigo Salles a pediu em casamento num restaurante em Moema com vista para o parque, Isabela dissera sim antes mesmo que ele terminasse a frase. Não porque fosse impulsiva, ela raramente era, mas porque havia uma clareza naquele momento que ela passara anos esperando. A sensação de que alguém havia de verdade, sem precisar que ela explicasse quem era. Ela aprendera cedo que tinha um jeito de ocupar espaço que incomodava certas pessoas. Filha única de Henrique Vasconcelos, o seu Henrique da construtora Vasconcelos, filhos, que ficara sem filhos homens, e por isso dera à filha uma educação de executivo. Isabela cresceu aprendendo a ler planilhas antes de aprender a cozinhar e a negociar antes de aprender a pedir desculpa. Isso criava uma certa rigidez nela que ela sabia que existia, mas não sabia exatamente como amolecer. Rodrigo, quando surgiu, parecia não precisar que ela amolecesse nada. Ele chegava, ela era quem era, e ele ficava. Ela demorou mais de 1 ano para perceber que o que ele admirava nela e o que ele precisava dela eram 2 coisas diferentes. O café ficou pronto. Ela bebeu em pé, olhando pela janela para o prédio, em frente a um prédio de escritórios com janelas que refletiam o fim de tarde cor de laranja envelhecido. Num dos reflexos, ela viu a própria silhueta, de pé, xícara na mão, sozinha num apartamento grande demais. Ela terminou o café, lavou a xícara, pegou o envelope pardo e foi ao Correios ainda naquela tarde. 3 meses antes de assinar qualquer coisa, Isabela acordou às 4 da manhã, com a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante. Era uma sensação física, um aperto no meio do peito, entre o externo e a garganta, que não era bem angústia e não era bem alerta, mas ficava num meio termo desconfortável entre os dois. Ela se sentara na cama, ficara olhando para o escuro do quarto enquanto a respiração do Rodrigo ao lado tinha esse ritmo pausado de quem dorme de consciência limpa, e então se levantara, pegara o notebook da escrivaninha e fora para a mesa da cozinha. Ela não sabia exatamente o que estava procurando. Sabia só que o número não fechava. O relatório financeiro do trimestre tinha um gap de R$ 43 mil na linha de serviços contratados, que não tinha nota correspondente no sistema de gestão. Não era um valor absurdo para uma empresa do porte da Vasconcelos Incorporações, era quase invisível no contexto das movimentações mensais. Mas Isabela tinha um dom inconveniente para notar o que estava em falta, especialmente em documentos que alguém tinha revisado com cuidado demais. Revisão com cuidado demais deixava uma textura diferente nos relatórios. Ausência de erros pequenos, formatação perfeita demais, arredondamentos que não arredondavam de jeito nenhum orgânico. Ela passou 90 minutos vasculhando o histórico de transferências até achar a saída do dinheiro. Depois mais 40 minutos rastreando o CNPJ de destino. Camila Ferraz, Consultoria ME. Atividade principal: consultoria em comunicação corporativa. Ela fechou o notebook. Ficou sentada na escuridão da cozinha com as mãos sobre a mesa. Não chorou. Não acordou Rodrigo. Não fez nada que ele pudesse perceber de manhã cedo e usar depois para dizer que ela tinha reagido de forma desproporcional. Ela foi de volta para a cama, se deitou do lado dela e ficou com os olhos abertos no teto até ouvir o alarme dele às 6h30. E foi nessa hora, enquanto ele se levantava para o banho e ela fingia ter acabado de acordar, que ela tomou a única decisão que importava. Ela não ia confrontar. Ela ia entender. Entender levou semanas. Ela contratou um contador particular, não alguém da rede de Rodrigo, mas um rapaz indicado por uma amiga de faculdade que trabalhava em auditoria, e pediu que ele fizesse um pente fino discreto nas movimentações dos últimos 18 meses. Pagou do próprio bolso em dinheiro, sem deixar rastro no sistema conjunto do casal. O que o contador encontrou era pior do que ela tinha imaginado.
Não era só Camila Ferraz. Havia outras 2 empresas de fachada, menores, que recebiam valores menores, mas de forma mais frequente. E havia um padrão de saída de recursos da Vasconcelos Incorporações que seguia exatamente o calendário de vencimento de uma dívida que Rodrigo nunca havia mencionado para ela, uma dívida com um fundo de investimento sediado em Montevidéu, chamado Austral Capital Partners, no valor total de 2,3 milhões de dólares americanos. Ela lera o relatório do contador 3 vezes numa tarde de sábado, com ele sentado do outro lado da mesa do seu escritório particular, um cômodo pequeno que Rodrigo chamava de seu quartinho de bagunça e nunca entrava. Depois de ler pela 3ª vez, ela tinha olhado para o contador e perguntado, com muita calma, quanto tempo ele tem antes de o fundo cobrar. O contador estimou 6 meses, talvez 8, se ele conseguisse renegociar. E se ele liquidar as cotas da Vasconcelos que estão no meu nome, cobriria quase tudo, o contador disse, com o tom neutro de quem preferiria não estar nessa conversa. Com a valorização atual, sobrariam uns 300 mil de folga. Isabela pagou o contador, agradeceu e o dispensou. Ficou sozinha no quartinho de bagunça por uns 20 minutos. Depois ligou para o Dr. Saulo Figueiredo e marcou uma reunião para a segunda-feira seguinte. Foi numa quarta-feira do mês seguinte que ela viu Camila pela primeira vez em pessoa. Não foi num flagrante dramático. Não tinha batom na camisa, não tinha mensagem deixada aberta no celular. Foi no saguão do Hotel Unique, onde Isabela tinha ido para um almoço de negócios com um potencial parceiro de um empreendimento em Santos. O almoço tinha terminado mais cedo do que o previsto, o parceiro tivera um imprevisto e Isabela estava esperando o carro quando viu Rodrigo atravessar o saguão com uma mulher ao lado. Ela conhecia o passo de Rodrigo. Conhecia a inclinação específica dos ombros quando ele estava com alguém que o deixava confortável. Conhecia a forma como ele abaixava 1 centímetro a cabeça na direção de quem estava ao lado quando prestava atenção no que essa pessoa dizia. Ele estava com todos esses sinais ligados. A mulher era mais nova que Isabela, ou talvez não. Talvez fosse da mesma idade, mas com uma leveza no jeito de andar que fazia ela parecer mais nova. Cabelo escuro, roupa simples, sem nenhum sinal externo de esforço. O tipo de mulher que parecia descansar onde quer que estivesse. Isabela ficou imóvel atrás de uma coluna. Não por medo de ser vista se Rodrigo a visse, ela teria alguma coisa para dizer. Ficou imóvel porque estava lendo. E o que ela leu na expressão de Camila Ferraz não foi o que esperava. Camila olhou para Rodrigo de um jeito que Isabela reconheceu. Era o jeito de quem está acompanhando alguém que não escolheu acompanhar. Um esforço visível de parecer presente quando a cabeça estava em outro lugar. Isabela conhecia esse olhar porque ela própria o tinha usado, nos últimos meses de casamento, nas jantinhas sociais com clientes de Rodrigo, onde ela sorria para o lado certo e pensava em fluxo de caixa. Ela estava processando isso quando Camila virou a cabeça não para Rodrigo, mas para o lado oposto e os olhos das duas se encontraram por 2 segundos. Camila não desviou primeiro. Isabela também não. Foi Rodrigo que quebrou o momento, dizendo alguma coisa para Camila que tirou a atenção dela. Eles foram embora em direção ao elevador. Isabela ficou parada atrás da coluna mais uns 30 segundos. Depois foi para o banheiro, se olhou no espelho, se perguntou o que exatamente tinha visto naquele olhar e não encontrou resposta. 11 dias depois, Isabela estava saindo de uma reunião na sede da Vasconcelos quando viu Camila parada na calçada do outro lado da rua. Dessa vez não era coincidência. Isabela percebeu isso pelo jeito como a outra mulher ficou parada, sem fingir que estava esperando um Uber ou olhando para o celular. Só parada, olhando para frente, esperando ser vista. Isabela atravessou a rua. Elas ficaram a 1 metro uma da outra. Camila falou primeiro, com uma voz mais baixa do que Isabela esperava. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir. Não tenho, Isabela confirmou. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Camila abriu a bolsa, tirou um envelope pequeno, não um envelope de escritório, um envelope de carta, branco, sem endereço e estendeu para ela. Não abre aqui. Abre em casa, sozinha. Isabela olhou para o envelope. Olhou para Camila. Por que você estaria me dando isso? Camila não respondeu de imediato. Girou levemente o anel no dedo mindinho, um tique que Isabela anotou, e então disse: porque alguém tem que fazer a coisa certa, e ele claramente não vai fazer. Ela não esperou resposta. Virou e foi andando, sem olhar para trás,
como quem terminou de fazer o que veio fazer. Isabela ficou com um envelope na mão por um momento. Depois enfiou na bolsa e foi para o carro. Abriu em casa, sozinha, como Camila pediu. Dentro havia um número de telefone escrito à mão e 3 palavras embaixo: quando você estiver pronta. O grupo Henrique Braga não era exatamente o que o nome sugeria. Isabela descobrira isso na primeira pesquisa, 3 semanas depois de receber o envelope de Camila, quando ainda estava na fase de mapear todas as peças antes de mover qualquer uma. Henrique Braga era um conglomerado familiar de segunda geração, com braços em logística, varejo e, mais recentemente, desenvolvimento imobiliário. O filho mais velho, Tiago Braga, tinha assumido a gestão 2 anos atrás, depois que o pai tivera um infarto leve e estava com fome de expansão, queria terrenos bem localizados, preferia negociar direto com quem tinha poder de decisão e detestava intermediários. Isabela tinha 3 terrenos na zona leste de São Paulo que estavam parados fazia 18 meses porque Rodrigo achava que não era o momento certo. Ela sabia exatamente o que era o momento certo para esses terrenos e sabia que Tiago Braga também sabia. Ela mandou um e-mail direto para o escritório de Braga, apresentando-se não como esposa de Rodrigo Salles como tinha aprendido, com irritação crescente que alguns fornecedores a apresentavam, mas como diretora de desenvolvimento da Vasconcelos Incorporações. Porque era o que ela era. Tinha sido desde o começo. Tiago Braga respondeu em 48 horas. A primeira reunião foi num café em Pinheiros, que era neutro o suficiente para uma conversa exploratória, sem parecer que ninguém estava se comprometendo com nada. Tiago Braga tinha uns 40 anos, ombros largos de jogador de vôlei aposentado, e o hábito irritante de concluir as frases das outras pessoas não por arrogância, mas por impaciência, que em executivos às vezes parece a mesma coisa, mas não é. Os terrenos na Zona Leste, ele disse, antes que ela terminasse a segunda frase da apresentação. Vi o memorial descritivo que você mandou. Tô curioso sobre a questão do zoneamento no lote 3. Seu advogado já consultou a prefeitura sobre a reclassificação? Isabela abriu o notebook. Tem aqui. Parecer de setembro, favorável. A reclassificação está homologada desde outubro. Tiago Braga pegou o documento, leu com atenção de quem realmente lê e não só finge, e então olhou para ela com uma expressão que ela identificou como respeito técnico. Quanto tempo você levou para resolver isso? 8 meses, ela disse. E seu sócio sabia que você estava tocando isso? A pergunta tinha um subtexto. Ele sabia ou suspeitava de alguma coisa sobre a situação interna da Vasconcelos. Era inevitável. São Paulo corporativa era menor do que parecia, e Rodrigo não era exatamente discreto quando se tratava de demonstrar que a empresa era dele. Meu sócio tem sido informado do necessário, Isabela disse, com uma calma que era tecnicamente verdadeira e praticamente uma piada. Tiago Braga levantou levemente as sobrancelhas, não julgou, só registrou e voltou para o documento. Eles saíram daquela reunião com uma intenção de negócio não vinculante, mas específica o suficiente para ser séria. Isabela foi para casa e passou 2 horas na varanda com um bloco de papel, desenhando o cronograma das próximas etapas. Doutor, Saulo Figueiredo precisava ser acionado para estruturar a cessão dos terrenos de forma que ficasse protegida juridicamente da disputa de partilha. O contador particular precisava confirmar que as cotas da Vasconcelos que estavam no nome dela eram separáveis dos terrenos como ativos distintos. E ela precisava mover rápido, porque quanto mais tempo passasse, mais chances Rodrigo tinha de perceber o que ela estava fazendo. Foi nessa mesma semana que Rodrigo percebeu. Não tudo, mas o suficiente para ficar nervoso. Ela notou pelos sinais habituais. Ele começou a ligar para o doutor Saulo só para conversar, o que era incomum. E quando Saulo não atendeu pessoalmente nas primeiras 2 vezes, Rodrigo mandou um dos advogados da empresa ir ao escritório de Figueiredo presencialmente com um pedido de acesso à documentação compartilhada do casal. Saulo ligou para Isabela no mesmo dia. Ele mandou alguém aqui. Eu sei, ela disse. O que você disse? Que eu represento você individualmente, não o casal, e que qualquer solicitação de documentação teria que vir acompanhada de ordem judicial. Perfeito. Isabela. Uma pausa. Ele vai escalar. Você tá pronta? Tô trabalhando nisso. Rodrigo escalou numa quinta-feira. Isabela soube porque Tiago Braga ligou para ela às 8 da manhã com uma voz mais contida do que o normal. Recebi uma ligação ontem à noite de um contato em comum.
Disseram que você está passando por uma situação pessoal complicada e que talvez o timing desse negócio não seja ideal. Isabela ficou quieta por um segundo. Quem ligou? Ela perguntou. Embora soubesse, prefiro não dizer o nome. Mas a pessoa sugeriu que os terrenos podem ter complicações jurídicas pendentes relacionadas à partilha de bens. Eles não têm, Isabela disse. Os terrenos estão no meu nome individual desde antes do casamento. Posso mandar a matrícula com a data de aquisição agora mesmo. Eu precisaria ver isso. Você vai ver em 10 minutos. Ela desligou, mandou as matrículas e então ficou sentada na cadeira do escritório, o quartinho de bagunça que agora era o lugar onde ela passava mais tempo do que em qualquer outro cômodo, com as mãos abertas sobre a mesa e uma clareza fria que era confortável. Rodrigo havia tentado tirar, lá do tabuleiro pelo flanco mais óbvio, a reputação. E havia escolhido exatamente o argumento errado, porque os terrenos da Zona Leste eram genuinamente dela e ele sabia disso. O que significava que ele estava com pressa, e pressa criava erros. Ela olhou para o teto por um momento. Depois pegou o celular, abriu a última mensagem do número sem nome salvo, quando você estiver pronta, e discou. Chamou uma vez. 2. Na terceira, atendeu. Oi, disse a voz do outro lado. Uma voz que Isabela reconheceu imediatamente, embora só tivesse ouvido ao vivo uma vez, numa calçada, por menos de 2 minutos. Eu tô pronta, Isabela disse. Uma pausa curtíssima. E então Camila respondeu, com uma calma que tinha a textura de algo que foi construído com muito esforço ao longo de muito tempo. Eu estava esperando você ligar. Elas se encontraram no dia seguinte, num apartamento em Perdizes que Isabela não conhecia e que pertencia, descobriu depois, à irmã de Camila. Uma sala pequena com uma mesa de jantar de 4 lugares, uma cafeteira barulhenta e nenhuma decoração que não fosse funcional. Camila pôs 2 xícaras na mesa e foi direto ao assunto. Eu tenho tudo documentado, desde o começo. Desde quando é o começo? Isabela perguntou. Outubro do ano passado, quando ele me procurou. Me conta. Camila contou. Levou 40 minutos, 2 xícaras de café e um copo d'água. Ela falava com precisão de quem repetiu a história para si mesma muitas vezes, para ter certeza de que estava contando direito, sem detalhes emocionais desnecessários, sem pausas dramáticas. Só os fatos, na ordem em que aconteceram. Rodrigo a havia procurado através de uma ex-colega em comum. Ele precisava de alguém que aparecesse como consultora externa da Vasconcelos, alguém cuja empresa pudesse receber pagamentos que ele precisava justificar como despesas operacionais. Em troca, ele ofereceu uma quantia considerável. Camila recusou. Então ele apresentou o que chamou de Plano B. Havia um processo antigo, uma briga de herança na família de Camila, de anos atrás, em que Camila tinha dado um testemunho que Rodrigo, por razões que ela nunca conseguiu entender completamente, tinha conseguido documentar de forma que, retirado de contexto, a fazia parecer cúmplice de fraude patrimonial. Era mentira, mas era uma mentira suficientemente elaborada para destruir a carreira dela se chegasse às pessoas certas. Então você aceitou, Isabela disse. Não era uma acusação, era uma constatação. Aceitei, Camila disse, com os olhos fixos na xícara, e passei 3 meses me odiando por isso, antes de decidir que ia fazer o que podia fazer. Queira me avisar. Queira te avisar. Isabela ficou quieta por um momento. Olhou para Camila, esse olhar demorado que ela usava quando estava tentando ler uma pessoa de verdade, não só a superfície. Por que você não foi direto às autoridades? Porque sem a sua cooperação, eu não teria prova suficiente de que a intenção era fraudar os seus ativos especificamente. Seria minha palavra contra a dele, e ele tem advogados muito melhores do que eu posso pagar. E agora, Camila abriu a pasta que estava em cima da mesa. Isabela só então percebeu que a pasta tinha estado lá desde o começo, esperando o momento certo. Agora eu tenho tudo aqui, gravações, mensagens, transferências. O suficiente para montar um caso que vai fazer ele passar vergonha por muito tempo. Isabela olhou para a pasta, depois olhou para Camila. Você confia em mim? Isabela perguntou. Não tenho escolha, Camila disse, e então, pela primeira vez desde que tinham se sentado, deixou escapar algo que era quase um sorriso, não um sorriso feliz, mas o sorriso de quem reconhece, na outra pessoa, algo da própria situação. Mas acho que você também não tinha muita escolha, e mesmo assim tomou as decisões certas.
Isabela pegou a pasta e levou para casa naquela noite. A notícia saiu numa terça-feira de manhã. Vasconcelos Incorporações anuncia parceria estratégica com Grupo Braga para desenvolvimento de 3 empreendimentos na zona leste de São Paulo. A operação, avaliada em 320 milhões de reais, consolida a posição da empresa como uma das maiores incorporadoras independentes do Estado. Isabela leu o comunicado no site do Valor Econômico enquanto tomava café de pé na cozinha do apartamento, que já estava quase completamente vazio. Alguém tinha vazado o embargo antes do previsto, provavelmente alguém do Departamento de Comunicação de Braga, que adorava a antecipação, mas isso não mudava nada substantivo. O contrato estava assinado, os terrenos estavam transferidos, e as cotas da Vasconcelos, que estavam no nome de Isabela, com a parceria anunciada, tinham acabado de dobrar de valor no tempo que levava para ler uma notícia de jornal. Ela pôs a xícara na pia, foi tomar banho, e já tinha 2 missed calls de Rodrigo quando saiu do banheiro. Ela não retornou. Sabia que ele ia aparecer. Ele apareceu às 2 da tarde. Não ligou o interfone e usou a chave reserva que ela havia esquecido de pedir de volta, o que era um descuido que ela fez de propósito, porque precisava que esse encontro acontecesse no apartamento e não num lugar público onde ele se sentisse monitorado. Rodrigo entrou no corredor, passou pela sala vazia e a encontrou no escritório, o quartinho de bagunça, sentada à mesa, com o notebook aberto e uma xícara de café do lado. Ele estava diferente do saguão do cartório. Não estava de terno cinza, estava com uma camisa social aberta no primeiro botão, o que nele significava que tinha saído de algum lugar em pressa e sem ajustar, que significava que estava com raiva, mas tentando não parecer. Você ia me contar sobre a Braga? Ele disse, parado na porta. Ia te contar quando houvesse o que contar, ela respondeu, sem tirar os olhos do notebook. Agora há, Isabela. Ele entrou no cômodo, parou do outro lado da mesa. Esses terrenos estavam em pauta para venda conjunta. A gente tinha conversado sobre... A gente nunca conversou sobre os terrenos da Zona Leste, ela disse, e agora sim levantou os olhos. Você me falou uma vez que não era o momento certo. Isso não é uma conversa, Rodrigo. Isso é um veto sem justificativa. Ele bateu levemente os dedos na mesa, um tique de impaciência que ela conhecia. O problema não é a venda. O problema é que você assinou um contrato de 300 milhões sem consultar o sócio. Os terrenos são meus, ela disse. Anteriores ao casamento, averbados em cartório, nunca entraram na pessoa jurídica conjunta. Você pode pedir para o seu advogado confirmar. Se quiser, vai chegar na mesma resposta que o meu. Ele ficou quieto por um momento. Ela viu o cálculo acontecendo no rosto dele, não emocional, mas estratégico. Rodrigo era muitas coisas, mas burro não era. Ele sabia que esse argumento específico não ia a lugar nenhum. Então ele mudou de argumento. Abriu a pasta que estava carregando Isabela, só então percebeu a pasta e percebeu que ele havia chegado com ela, o que significava que isso havia sido planejado antes de vir, e tirou um documento de 3 páginas. Pôs em cima da mesa, empurrou na direção dela. Esse aqui, ele disse, com uma calma nova que era mais fria do que a impaciência de antes, é o contrato de gestão compartilhada que a gente assinou quando eu entrei na Vasconcelos. Cláusula 8, parágrafo 2. Nenhuma alienação de ativo com valor superior a 50 mil reais pode ser realizada sem anuência mútua dos sócios. Você vendeu por 320 milhões. Isabela olhou para o documento. Pegou. Leu a cláusula 8, parágrafo 2. Leu a data no rodapé do documento. Leu de novo. Pôs o documento de volta na mesa, com cuidado, como quem devolve algo que não pertence a ela. Quando você assinou isso? 2021. Você assinou junto. Tá com sua rubrica. Tá com uma rubrica, ela disse. Mas esse contrato de gestão foi assinado em setembro de 2022. Tenho o original em casa. Esse aqui tem data de 2021, que é antes de você entrar formalmente como sócio, o que significa que a cláusula nem existia ainda, porque você não era sócio. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade específica, o silêncio de alguém que calcula rapidamente e percebe que o cálculo não fecha. Você não tem o original, ele disse. Eu tenho o original. Isabela, ela pegou o celular, abriu o aplicativo de arquivos, abriu uma pasta chamada, sem nenhuma criatividade, Contratos, e girou o celular na direção dele, na tela. A foto do contrato de gestão original
tirada por ela num sábado de tarde 2 meses atrás, com a data de setembro de 2020 e 2 claramente legível no rodapé e a assinatura de um tabelião que podia ser consultada em 15 minutos de pesquisa no sistema do CNJ. Rodrigo olhou para a tela, olhou para ela, e então fez alguma coisa que ela não esperava. Riu. Um riso baixo, seco, sem alegria nenhuma. Você ficou esperando, ele disse. Você sabia e ficou esperando eu cometer o erro. Eu sabia que você ia cometer, ela disse. Você sempre comete quando acha que a outra pessoa não está prestando atenção. Ele puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Um gesto que ela leu imediatamente como mudança de postura não ia embora. Ia tentar outra coisa. Quanto tempo você sabe? Do que especificamente? De tudo. Ela ficou quieta por um momento. Desde a transferência de 43 mil para o CNPJ de consultoria, que não prestou nenhuma consultoria. Rodrigo ficou olhando para ela por alguns segundos com uma expressão que ela não conseguia classificar facilmente. Não era arrependimento, não era raiva. Era mais próximo de algo como reconhecimento tardio. E você não falou nada. Não, ela disse. Por quê? Porque eu precisava entender o tamanho da coisa antes de decidir o que fazer com ela. Ele passou a mão no cabelo, o gesto de sempre. E aí você decidiu fazer isso. Eu decidi proteger o que é meu, ela disse. Que é o que eu sempre fiz. Rodrigo ficou quieto por quase um minuto. Então levantou, pegou a pasta com o documento falso e foi em direção à porta. Parou no batente, sem virar. Você acha que ganhou? Eu acho que não perdi, ela disse. Que é diferente. Ele virou. E a expressão agora era diferente de tudo que ela tinha visto naquele dia. Não era mais o executivo calculando. Não era mais o marido surpreso. Era alguma coisa mais crua, mais próxima de quem está com água no pescoço e já não tem muito a perder. O Austral vai atrás de você. Quando souberem que a liquidação dos ativos não vai acontecer do jeito que eu prometi, eles vão procurar quem está com o controle da empresa. E agora você tem o controle. Isabela ficou olhando para ele. Você prometeu para eles que as minhas cotas iriam para liquidação, ela disse. Não era uma pergunta. Eu precisava de garantia para renegociar o prazo. Sem me consultar. Sem te consultar. Ela respirou fundo, uma respiração lenta, pelo nariz, que ela usava quando precisava que o pensamento chegasse antes da voz. Vai embora, Rodrigo. Isabela, vai embora. Ele foi. Ela ficou sentada no quartinho de bagunça por um longo tempo depois que a porta bateu. Com a luz da tarde entrando pela janela pequena, com o notebook ainda aberto, com o celular na mão, com a notícia da parceria com a Braga ainda aberta numa aba do navegador e o silêncio do apartamento ao redor. Ela havia ganhado a luta que havia planejado ganhar, e agora sabia que havia uma segunda luta esperando, que ela não havia planejado, com um adversário que não tinha rosto, nem nome, nem escritório em São Paulo. E que aquele não era o fim. A reunião de conselho estava marcada para as 10 da manhã de uma sexta-feira, em que São Paulo havia decidido chover com vontade, uma chuva densa de inverno que chegava em diagonal e tornava qualquer deslocamento de carro uma negociação constante com o trânsito. Isabela chegou 15 minutos antes, subiu pelo elevador de serviço, o que não era protocolo, mas era mais rápido, e entrou pela porta lateral da sala de reuniões da Vasconcelos Incorporações antes que a recepcionista percebesse. A sala tinha paredes de vidro com persianas que podiam ser fechadas, uma mesa oval para 12 pessoas, e aquele cheiro específico de escritório de empresa familiar, café velho e papel impresso, e uma leve tensão que nunca arejava completamente. Ela escolheu a cadeira que ficava de frente para a porta, pôs a bolsa na mesa, abriu o notebook e esperou. Rodrigo entrou às 10:02, acompanhado de 2 advogados que ela não reconhecia. Não eram os advogados habituais da empresa, eram externos, o tipo que cobra por hora e não por resultado. Atrás deles vinha um assistente carregando uma caixa de documentos. Ele a viu e parou por meio segundo. Depois continuou andando e foi sentar no lado oposto da mesa. Isabela, ele disse, como cumprimento. Rodrigo, ela respondeu. Os 2 advogados dele abriram pastas. O assistente pôs a caixa num canto. Ninguém mais havia chegado ainda, os outros conselheiros só seriam convocados depois, se necessário, conforme o protocolo que Rodrigo havia usado para marcar a reunião. Uma reunião de pauta única, revisão de cláusula de anuência para operações de alta magnitude, que era uma forma elegante de dizer que ele ia tentar, de novo, com mais documentação e mais advogados,
fazer o que não havia conseguido no quartinho de bagunça. O advogado mais velho carregou a voz. A razão desta reunião é apresentar documentação adicional que demonstra a porta se abriu. Não era um dos conselheiros. Camila Ferraz entrou com uma pasta preta embaixo do braço e foi sentar 2 cadeiras à esquerda de Isabela, do mesmo lado da mesa, sem pedir licença e sem olhar para Rodrigo. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente do silêncio de 2 dias atrás no quartinho de bagunça. Era mais espesso. Rodrigo ficou olhando para Camila com uma expressão que passou por surpresa, depois por incredulidade, e estava chegando em alguma coisa perto de alarme quando ela abriu a pasta e começou a tirar documentos. "O que você está fazendo aqui?" ele disse, com uma voz baixa demais para ser casual. Camila pôs o primeiro documento na mesa. Não olhou para ele e imediatamente terminou de organizar os papéis com calma, alinhou as bordas e só então levantou os olhos. "Tô fazendo o que deveria ter feito há 1 ano. Isso é uma reunião privada. Eu fui convidada", ela disse, e virou levemente a cabeça na direção de Isabela, um gesto breve que não precisava de explicação. Rodrigo olhou para Isabela. "Você convidou ela?" "Eu convidei", Isabela confirmou. O advogado mais velho tentou retomar o controle da situação. Se há documentação adicional a ser apresentada, o protocolo correto seria: "Tem um representante do escritório Figueiredo a caminho", Isabela disse. "E tem alguém do Grupo Austral Capital também." Rodrigo ficou imóvel. "Eles chegam em uns 10 minutos", ela continuou. "Se você quiser, a gente pode esperar. Mas se você preferir começar, pode começar." Havia um cálculo acontecendo no rosto de Rodrigo. Ela via as peças se movendo atrás dos olhos, vendo o tabuleiro, tentando achar a saída. Mas o tabuleiro havia mudado de configuração desde a última vez que ele o havia olhado, e algumas das peças haviam trocado de lado. "Rodrigo", Camila disse, e dessa vez a voz tinha uma textura diferente, mais cansada, menos contida, como quem finalmente larga um peso que estava carregando há muito tempo. "Eu tenho aqui as mensagens que você me mandou em outubro do ano passado propondo o esquema, as transferências documentadas, a gravação da conversa de novembro, onde você detalhou o plano de usar minha empresa como saída para o dinheiro que você estava desviando para cobrir a dívida com o Austral. E o documento esse aqui", ela pôs uma folha em cima da mesa, empurrou na direção dele, "onde você usa o processo da minha família como ameaça explícita, com a sua assinatura de e-mail no rodapé." O advogado mais velho virou para Rodrigo. "Dr. Salles, eu preciso que o senhor..." "Fica quieto", Rodrigo disse. "Desculpe?" "Fica quieto por um segundo." Ele estava olhando para Camila. "Você gravou?" "Eu gravei", ela disse. "Eu confiei em você." E foi aí que Camila fez uma coisa que Isabela não esperava. Ela não respondeu com raiva, não respondeu com frieza. Ela ficou olhando para ele por um segundo com aquela expressão que Isabela havia tentado nomear no saguão do Hotel Nick e agora finalmente conseguia nomear. Era a pena, não a pena condescendente de quem ganhou. Era a pena de quem passou tempo demais dentro de uma situação que nunca deveria ter entrado e viu de perto como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo inteligente e completamente cego para a consequência das próprias escolhas. "Você me colocou num lugar impossível", Camila disse, "e achou que eu ia ficar lá. Você aceitou. Eu aceitei porque você me deixou sem opção. Isso não é confiança, Rodrigo. Isso é coerção." Ela virou os olhos para frente e não olhou mais para ele. O representante do Austral chegou aos 10h18, um homem de terno azul marinho que Isabela não havia visto antes, mas cuja presença na sala transformou a dinâmica de forma imediata. Rodrigo, que havia passado os últimos minutos alternando entre tentar falar com os advogados dele em murmúrios e olhar para a documentação de Camila como se ela pudesse desaparecer se ele piscasse do jeito certo, virou para ele com um misto de alívio e pânico que era doloroso de observar. "Senhor Costa", Rodrigo começou. "Rodrigo", o homem disse, com uma cordialidade que não chegava aos olhos. "Eu vim porque recebi os documentos essa manhã." Ele olhou para Isabela. "A senhora Vasconcelos nos enviou cópia da documentação há 2 horas." Rodrigo olhou para Isabela. "Achei que fazia sentido vocês saberem antes da reunião", ela disse, "considerando que vocês são parte prejudicada também." "Nós somos", Rodrigo começou. "A dívida com o Austral existe porque você os convenceu de que a liquidação das minhas cotas era a garantia real", Isabela disse, com a mesma calma que ela usava para ler relatórios, sem ter minha anuência ou conhecimento.
o que significa que a garantia era fraudulenta, o que os libera das condições originais do contrato e o que significa que eles têm interesse em cooperar com qualquer processo que devolva a eles alguma segurança jurídica. O representante do Austral abriu levemente as mãos em cima da mesa, um gesto que podia ser lido como confirmação. Rodrigo estava olhando para ela com aquela expressão que ela havia visto pela última vez no quartinho de bagunça, reconhecimento tardio. Mas dessa vez havia algo a mais, não calculava mais. Havia parado de calcular. Você montou tudo isso, ele disse. Eu protegi o que era meu, ela disse. De novo, Isabela, seus advogados vão querer conversar com você agora, ela disse, se levantando. Eu vou deixar o espaço. Ela saiu pela mesma porta lateral por onde havia entrado. No corredor, Camila a alcançou 3 segundos depois, havia saído logo atrás, sem que ninguém pedisse. Elas andaram até o fim do corredor em silêncio. Num ponto onde o corredor dobrava e ficava fora do ângulo das câmeras de segurança da sala de reuniões, Camila parou. Acabou, ela disse. Para ele, Isabela disse. Para mim tem uma parte ainda. Camila olhou para ela. O Austral, eles foram cooperativos agora porque é do interesse deles. Mas eles ainda podem tentar alguma coisa se acharem que tem base para argumentar que eu me beneficiei indiretamente do esquema dele. Você não se beneficiou, eu sei. Mas preciso de alguém que possa atestar isso de fora. Ela ficou quieta por um segundo. Eu ia pedir para o Braga. Ia? Tenho resistência a dever favor para quem faz negócio comigo. Isabela disse. Complica a relação. Camila ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que estava chegando perto do sorriso, mas ainda não era. Às vezes, aceitar ajuda não é dever favor. É só aceitar ajuda. Isabela não respondeu imediatamente. Olhou para o corredor, para o chão de mármore que refletia a luz fria do inverno entrando pelas janelas do fim do corredor. Depois, você vai ficar bem? Depois disso tudo, vou precisar de uns meses, Camila disse. Mas sim, uma pausa. E você? Isabela pensou na pergunta de verdade, o que não fazia sempre. Não sei ainda. Ela ligou para o Tiago Braga naquela tarde, do carro, no meio do trânsito encharcado. Ele atendeu no segundo toque. Vi que você estava com reunião de manhã, ele disse. Correu bem? Correu, ela disse. E então, depois de uma pausa que era mais longa do que ela planejava, eu preciso de um favor. Um favor ou uma transação? Um favor. Eu preciso que você ateste formalmente que a operação dos terrenos foi conduzida de forma independente e sem qualquer participação ou conhecimento de Rodrigo Salles ou do Austral Capital Partners. Isso é verdade, ele disse. Eu sei que é verdade, mas preciso que você coloque no papel. Mando para o meu jurídico hoje. Uma pausa. Isso custa alguma coisa? Do meu lado, quero dizer. Isabela olhou para o trânsito na frente. Custa uma reunião em janeiro para discutir o empreendimento 3 da Zona Leste, que eu ainda não assinei com ninguém. Ela ouviu que, no rosto de Tiago Braga, provavelmente seria um sorriso. Agenda aberta, ele disse. Ela desligou. O carro avançou meio quarteirão e parou de novo. Ela ficou sentada no trânsito por 40 minutos, ouvindo a chuva no teto do carro, sem música, sem podcast, sem nada. Só a chuva e o lento movimento da fila. Rodrigo a esperava na calçada em frente ao apartamento quando ela chegou. Não no saguão na calçada, do lado de fora, sem guarda-chuva, com a chuva fina que havia sobrado da tarde batendo no ombro da camisa. Ele havia trocado a camisa social por uma camisa comum, o que significava que havia passado em casa, o que significava que havia tido tempo de pensar, mas havia escolhido vir mesmo assim. Ela desceu do carro, olhou para ele e não disse nada. Posso falar uma coisa? Ele disse. Ela considerou. Uma. Ele olhou para o chão primeiro, não de vergonha, mas do jeito de quem está procurando as palavras certas num lugar onde não costuma procurar. Eu lembro de uma vez, no começo a gente estava aqui perto, naquele bistrô na Alameda Santos, que depois fechou e você estava me contando como seu pai te ensinou a ler um balanço patrimonial quando você tinha 12 anos. E você disse que ele te ensinava como se fosse para um filho, não para uma filha. E eu perguntei se isso te machucava, que ele fizesse essa distinção. Você ficou quieta por uns 30 segundos, e depois disse que não, que ele estava só sendo honesto sobre como o mundo funcionava, e que você preferia a honestidade à proteção. Isabela ficou olhando para ele. Eu usei isso, ele disse, não intencionalmente no começo, mas depois sim.
Eu sabia que você preferia entender a ser protegida. Então eu nunca te contei do Austral. Eu racionalizei que era porque eu ia resolver. Mas na verdade era porque eu sabia que se você soubesse, você ia resolver. E eu não queria que fosse você. A chuva continuava fina entre eles. Isso é vaidade, Isabela disse. É, ele disse. E custou caro. Ela ficou quieta por um momento. O trânsito passava atrás dela. Alguém buzinou 2 ruas acima. O que você quer, Rodrigo? Ele levantou os olhos. Não quero nada que você não queira dar. Isso não responde minha pergunta. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Quero que você saiba que eu entendi. O que eu fiz e por que foi errado. Não só errado, estrategicamente errado de verdade. Isabela ficou com aquilo por um momento. A chuva batia leve no ombro do casaco dela. Eu sei que você entendeu. Ela disse por fim. Você sempre entende depois. Oh, Isai, o problema é que depois é tarde. Eu sei, ele disse de novo. E não tentou contestar, não tentou encontrar a saída na resposta. Só ficou parado na chuva com aquilo. Isabela olhou para ele por mais alguns segundos. Depois olhou para o apartamento, para o saguão iluminado do lado de dentro, para o porteiro que fingia não estar prestando atenção na cena na calçada. Entra, ela disse. Toma um café. Fica seco. Só isso? Por enquanto, só isso. Rodrigo assentiu. Não sorriu, era cedo demais para sorriso, e eles ambos sabiam disso. Mas entrou. Ela fez o café em silêncio, e ele ficou parado no vão da cozinha sem se sentar, porque a mesa grande de madeira maciça era o único móvel que restava na sala, e sentar ali teria parecido uma reivindicação de espaço que ele não estava fazendo. Ela pôs 2 xícaras na bancada e empurrou uma na direção dele. Eles beberam em silêncio por um tempo. A chuva ainda batia lá fora, mais fraca agora, quase acabando. Você vai vender o apartamento? Ele perguntou por fim. Ainda não decidi. Para onde vai? Ainda não decidi, ela disse de novo. E então, porque era verdade, e porque ela havia passado 3 anos sem dizer muitas coisas que eram verdade, acrescentou, precisei aprender a tomar uma decisão de cada vez. Ele olhou para ela. Isso foi difícil para você. Para mim foi muito difícil, ela disse. Não sou boa em não ter o plano completo. Eu sei, ele disse. E dessa vez o eu sei tinha uma textura diferente das outras vezes. Não era defensivo, não era expiação. Era só o reconhecimento de alguém que havia passado anos ao lado de outra pessoa e ainda carregava esse conhecimento, mesmo que tivesse desperdiçado muito do que poderia ter feito com ele. A xícara de Isabela esfriou enquanto ela ficava parada olhando pela janela da cozinha para o prédio em frente, que refletia os últimos restos da luz da tarde misturada com a luz artificial do fim do dia. Ela não tinha resposta para isso. Não tinha plano. Não tinha os próximos passos mapeados. E pela primeira vez em muito tempo, não saiu correndo para montar um.